Eu fiz uma pesquisa do que significa a palavra servir. Servir significa trabalhar em favor de alguém, uma instituição, uma ideia ou algo semelhante. Então, servir é trabalhar em favor de alguém, de uma instituição ou de uma ideia. Se tratando do mundo secular das nossas vidas, nós servimos a empresa em que trabalhamos, nós servimos a instituição que nós trabalhamos, mas se tratando do reino, nós servimos a Deus, nós servimos a ideia de que Cristo veio e morreu em nosso favor, ressuscitou ao terceiro dia e foi para junto do Pai nos preparar lugar. Essa é a função do crente, servir em favor do reino, na ideia da palavra, baseado na palavra. Amém? Todos acharam? Marcos capítulo 10, versículo 42 ao 45. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Curve sua cabeça, já foi feita uma oração, mas eu gostaria de fazer mais uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, estamos diante da Tua palavra, e eu coloco a minha vida diante das Tuas mãos, e que nessa noite o Senhor venha me usar como instrumento, e que eu venha ser boca de Deus aqui neste lugar, que eu não fale nada de mim mesmo, mas que eu venha falar através do Espírito Santo, e aonde estiver um coração aberto, disposto a receber algo da parte do Senhor, que o Senhor dê ordem aos seus anjos, que entre e entregue aquilo que o Senhor quer que seja entregue na vida dessas pessoas, que nós venhamos sair daqui renovados, transformados e fortalecidos pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Então aqui o Senhor nos deixa claro, que Ele não veio para servir, e Ele veio para servir a nós. E todos sabem que Jesus veio para servir como um cordeiro, por mim e por você, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Então Jesus já deixa claro aqui o que é servir no reino, o que é estar disposto a servir, é se dar em prol dos outros, amém? E nessa noite eu quero tratar 3 pontos sobre servir. Servir por troca, servir por obrigação e servir por amor. Mas antes disso, existem 3 coisas na vida do crente, e hoje até foi falado na escola dominical, que são 3 pontos que o cristão precisa ter, e quem está se convertendo precisa também ter. O primeiro é buscar, o segundo é encontrar, e o terceiro é arrepender. Então, antes de passar a servir, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos comprar a ideia, nós precisamos aceitar a palavra e buscar ter um encontro com Deus. E ao ter esse encontro com Deus, nós precisamos arrepender, e não é de uma vez só, é arrepender diariamente, porque a Bíblia fala que nós somos pecadores. Nós somos pecadores, então nós precisamos arrepender diariamente, a todo instante. Então, antes de servir, nós precisamos ter esses 3 pontos bem fixados em nossa mente, que nós precisamos viver uma vida de busca pelo Senhor, pela uma vida com Cristo, uma busca para andar no caminho dEle. Precisamos viver uma vida de encontro, e é mais ou menos quando você está buscando uma namorada, ou um namorado, no caso. Você busca, você olha o que te agrada, o que não te agrada, você ora ao Senhor, pede direção. Eu gosto de loura, eu gosto de morena, eu gosto de homem forte, eu gosto de homem mais gordinho. Você busca.
Mas aí quando você encontra, a busca já ficou para trás. E você passa a ter aquele encontro com aquela pessoa. Você passa a ter encontros com aquela pessoa. E naqueles encontros você vai completando a sua ideia juntamente com a ideia dela. E vai tendo esses conflitos de ideia para ver se você chega em algum lugar. E depois você casa, vem o arrependimento. Brincadeira. Brincadeira, irmãos. Eu tenho 15 anos de casado e eu só tenho a agradecer ao Senhor. Então, quando você está buscando a namorada e você encontra essa namorada. E com o Senhor não é diferente. Muitas das vezes nós encontramos pessoas vazias no nosso decorrer do dia, pessoas às vezes que têm dinheiro, que têm posses, que têm finanças, e você para conversar com aquela pessoa 1 minuto, e você vê que aquela pessoa sente falta de algo ou de alguém. E aí todos nós vivemos em busca de algo. Quando nós encontramos Cristo, nós passamos a ser confrontados, a ter uma vida de arrependimento. O velho homem já não pode atuar mais em nós. As nossas vontades não podem ser mais as mesmas, porque nós encontramos algo diferente, algo que preencheu o vazio. E não é um vazio material, é um vazio espiritual. E quando nós encontramos Cristo, tudo já não faz mais sentido, tudo fica para trás. Porque Cristo vem com algo novo, Cristo vem com boas novas, Cristo vem com um evangelho que já não faz mais nós vivermos para nós mesmos, mas vivermos para Cristo. Então, antes de pensar em servir, nós temos que ter essas 3 coisas bem fixadas no nosso coração. Nós precisamos buscar, encontrar verdadeiramente Cristo e viver uma vida de arrependimento. Muitas das vezes nós buscamos, encontramos, mas não arrependemos, continuamos na mesma linha, na mesma toada. Nós caímos e não aprendemos. Muitas das vezes nós buscamos, encontramos e arrependemos mais ou menos das nossas coisas que fazíamos. Mas Cristo quer que nós nos arrependemos. E quando eu digo arrepender, não é que nós não vamos mais pecar, pelo contrário, nós vamos continuar pecando, nós vamos continuar vivendo uma vida de pecadores, porque nós somos pecadores. Só existe uma pessoa que veio nessa terra e era santo, que é Jesus Cristo. Amém? Então nós não vamos ser santos, mas nós vamos viver uma vida de arrependimento. Gosto sempre de citar Davi. Davi foi um homem considerado segundo o coração de Deus. Grandes coisas Davi fez através de Deus. E Davi pecou. E digo mais, que aos olhos nossos hoje, os pecados que Davi cometeu, nós estaríamos na primeira fila para crucificar Davi, para jogar pedra diante dele. Mas espera aí, um homem desse é um homem segundo o coração de Deus? Davi tinha uma capacidade de arrependimento. Ele aceitava o que o Senhor lhe impunha como castigo, e ele se arrependia. Então nós precisamos continuar com essa certeza, que nós precisamos buscar, encontrar e viver uma vida de arrependimento. Isso é a vida do cristão. Depois de ter essas 3 coisas fixadas em nosso coração, em nossa mente, sim, nós vamos começar a servir, porque Deus não nos chamou simplesmente para sentarmos em uma cadeira, virmos para a igreja e está tudo bem. Não, Cristo nos chamou para servir, como disse aqui em Marcos 10, 45, Ele nos chamou a servir, porque Ele mesmo veio para servir. Amém? Então o primeiro ponto é servir por troca. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 12 ao 14. O Evangelho de Cristo não nos permite servir por troca. Não nos permite servir por barganha. Não é um evangelho que você vai fazer e você tem a obrigação de receber. Isso não é o evangelho que Cristo nos propõe. Lucas 14, versos 12 ao 14. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou um jantar,
não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Amém? Só até aí. Então, nós não podemos servir a Cristo esperando uma recompensa. Quando decidimos servir a Cristo, nós temos que estar disposto a fazer, a servir a Cristo. E talvez sem receber aos nossos olhos humanos, ao nosso próprio eu, talvez nós sem receber uma recompensa aqui terrena. Mas como eu disse, e como está escrito aqui, que Cristo nos chamou a servir e nos deu uma garantia, que se servir ao Senhor de todo o seu coração, buscar a Ele, continuar nos caminhos dEle, nós teremos acesso à cidade santa, nós entraremos no reino juntamente com Ele. E isso é o que deve mover nossas vidas como cristão. Isso é que deve ser o nosso impulsionador a querer servir, a querer executar o chamado de Deus nas nossas vidas. Então, servir ao Senhor é estar disposto a fazer, e sem nenhuma certeza de que iremos receber méritos aqui nessa terra, mas receberemos galardão no céu. Então, por isso, quando nos colocarmos à disposição de Deus, faremos por prazer e não por troca. Então, vamos entender. Quando aceitamos Jesus, levantamos a mão, confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos impulsionados por algo, pelo Espírito Santo, pela vontade de fazer, de querer pregar, principalmente quando nós estamos no primeiro amor ali. A gente quer estar na igreja toda hora, se tem evangelismo a gente quer estar, se vai subir no monte a gente vai subir, a gente até arma a barraca lá no monte. Só que muitas das vezes nós nos frustramos, porque quando nós decidimos aceitar Jesus, quando nós levantamos as nossas mãos para aceitar Cristo, 99% das pessoas estão cheias de problemas, estão cheios de coisas, cheios de pendência na sua vida, e muitas das vezes aquilo não vem de imediato, aquilo não acontece da maneira que a gente achava que ia acontecer, por um passe de mágica, e aí nós começamos a colocar Cristo à prova. Mas Senhor, eu estou te servindo, eu estou pregando o seu evangelho, estou largando a minha casa, a minha família, estou orando, estou buscando, e não está acontecendo. E é isso que o evangelho não nos permite, nós não podemos servir a Cristo por troca. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que Cristo é um carrasco, que Cristo é mau e que Ele não vai fazer. A Bíblia fala que o Senhor tem um tempo para tudo, que nós temos um tempo para tudo. Deus tem o tempo dEle, tem a maneira dEle fazer. Mas quando Ele nos chama a servir a Ele, Ele quer que nós tenhamos em mente primeiramente a nossa salvação. Ele quer que nós lutamos com força, com violência, para entrarmos no céu, e não para desfrutarmos uma vida de maravilhas aqui nessa terra. E repito, eu não estou falando que é errado buscar coisas terrenas, mas nós precisamos ter a nossa mente e os nossos olhos fintados de que nós fomos chamados para sentar numa grande mesa, juntamente com o Senhor, para cear nas boldas do Cordeiro. Esse é o intuito de sermos crente, esse é o intuito de servirmos a Cristo, esse é o intuito de nos colocarmos como servos. Deus não está preocupado, irmãos, se nós vamos ter casa bonita, se nós vamos ter carro. Deus não está preocupado se vamos ter altos salários. Deus está preocupado de que o nome dEle seja proclamado aos quatro cantos dessa terra. Deus está preocupado se nós vamos carregar o nome dEle sem fazer envergonhar, sem ter o nome dEle envergonhado nessa terra. Porque Deus veio e sofreu para nos garantir a vitória. Deus veio e padeceu naquela cruz do Calvário, para que nós tivéssemos uma vida eterna juntamente com Ele. Por isso não devemos servir a Cristo como troca, nós não podemos barganhar
o servir a Deus com coisas dessa terra. E Paulo escreve que se pensarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos o mais miserável de todos os homens. Paulo sofreu, Paulo foi preso, sofreu perseguição, mas Paulo tinha convicção de que ele tinha algo maior após a morte, que ele tinha algo muito maior quando ele fechasse os olhos aqui nessa terra, mas ele não podia pensar em um minuto em envergonhar o nome de Cristo. Paulo foi um perseguidor. Já falei uma vez que preguei, Paulo foi a representação mais real do diabo, de Satanás encarnado aqui nessa terra. Paulo, ele tinha prazer em perseguir os cristãos. Ele tinha prazer em aniquilar todos aqueles que carregavam o nome de Cristo. E quando ele teve o encontro com Cristo, ele estava indo fazer o quê? Ele estava indo atrás de cristãos. Então, quando ele fala que nós não podemos pensar em Cristo somente nessa vida, porque ele sofreu tudo pelo Evangelho, porque ele entendeu de que ele tinha algo maior quando ele fechasse os olhos aqui nessa terra. Amém? E aqui em Mateus 10, eu vou ler rapidinho, não preciso de abrir, só para confirmar que nós não podemos servir por troca. Mateus 10, capítulo 10, versículo 8. Quando Jesus manda os discípulos a pregar o Evangelho e de encontro às pessoas que necessitavam. Ele fala: curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. E quem conhece a passagem vai dizer, as recomendações de Deus, de Jesus, era para não guardar nada, era para ir só com a roupa do corpo, e deixou bem claro, vocês receberam de graça, então dá de graça também. O Evangelho de Deus é isso, irmão, nós não podemos condicionar, e eu estou sendo até repetitivo nisso, porque essa palavra quando veio, muitas das vezes, a palavra fala mais conosco, do que propriamente com as pessoas que estão ouvindo. Às vezes, quando nós recebemos um convite para pregar, Deus quer falar muito mais conosco, Ele quer tratar muito mais conosco do que às vezes com quem está ouvindo. Então, eu estou sendo repetitivo nisso, porque nós, como cristãos, e em todas as igrejas, não é em Hebron Chacras, não é em Hebron Eldorado, é em todas as igrejas, muitas das vezes nós se perdemos por isso, por servir, por troca, por apequenar o Evangelho de Cristo, apequenar o chamado de Cristo para as nossas vidas, amém? O segundo ponto é servir por obrigação. Vou ler lá em Lucas, capítulo 17, versículo dos 7 ao 10. Amém? Qual de vocês, que tendo um servo, que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte e sirva-me enquanto bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que foi ordenado? Assim também são vocês. Quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Como eu falei aqui anteriormente, quando nós recebemos Cristo, quando Cristo entra em nós com o Espírito Santo, traz transformação, o vazio que já existia dentro de nós já não há mais, porque já foi preenchido por Cristo. Quando nós recebemos o benefício do Evangelho, o benefício de Cristo, nós não podemos vir somente aos cultos, nós não podemos vir somente aos trabalhos, nós não podemos vir fazer somente aquilo que nos é proposto, porque não seria justo. Nós temos, pelo contrário, a obrigação de falar dos benefícios que o Senhor tem nos proporcionado. Nós temos o dever de falar
daquilo que o Senhor tem feito. Mas aí você pode pensar, mas você falou que talvez Deus não vai fazer nada. Talvez Deus não vai resolver meus problemas de imediato. Deus não vai me dar a casa que eu estou sonhando. Deus não vai me dar o carro que eu estou sonhando, que eu estou esperando. Como que eu vou falar? Como que eu vou dizer a respeito disso? Mas é aí que está. É como eu disse. Quando nós aceitamos Jesus e entendemos que o nosso propósito pode ser para além daqui, o vazio que já existia dentro de nós já não existe mais. Isso já é um benefício. Como eu disse, nós podemos sair e conversar com 10 pessoas que ainda não são convertidas, que ainda não aceitou a Cristo, que não teve um encontro com o Senhor. Das 10, eu garanto que 8, pelo menos, vai ter um vazio dentro delas que elas não vão saber explicar. Vai ter coisas dentro delas que elas não vão saber preencher. Elas têm dinheiro, têm finanças, têm tudo. E eu conheço pessoas assim que são realizadas materialmente. Pessoas que têm dinheiro guardado, que têm situação boa, emprego bom, carro bom, têm posses. Mas quando você conversa com aquelas pessoas, elas sempre citam para você que tem um vazio. E nós percebemos que falta algo para aquelas pessoas. Mas com nós que aceitamos Jesus é diferente. Nós temos o benefício do Espírito Santo de Deus entrar dentro de nós e preencher essa lacuna, esse vazio. Então nós temos obrigação de dizer a essas pessoas e servir a essas pessoas com aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Que o vazio que existia já não existe mais. Que a falta de esperança já não existe mais. Nós fomos pegos por uma esperança, por uma fé genuína, que nos leva a querer mais e mais de Cristo. Então nós temos essa obrigação, nós devemos servir por obrigação, porque como eu li lá anteriormente, de graça foi nos dado, então de graça nós vamos dar, então nós temos a obrigação, nós não podemos reter, nós não podemos ser meros espectadores do que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Nós precisamos proclamar, nós precisamos bradar aos 4 cantos do mundo que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo preenche o vazio que há dentro das pessoas. Aleluias, glória a Deus. Oh, aleluias. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluias. 1 Coríntios 9:17 vai dizer: porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo a incumbência em mim confiada. Cristo, Ele nos deu a incumbência. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos essa incumbência, irmãos. Esse é o preço. Jesus veio e morreu sem pecado, não merecia morrer, Ele morreu por causa do meu pecado, do seu pecado, e Ele nos deixou essa incumbência. Ide e pregai o evangelho, ide servir as pessoas com palavras, com amor, levar a elas boas novas, levar a elas esperança. Essa é a nossa incumbência, esse é o nosso chamado a servir. E pensando assim, irmãos, diante do sacrifício de Cristo, vamos ser sinceros, é pequeno demais, irmãos, é muito pequeno. Ele morreu, Ele deu o seu sangue em favor nosso. Ele não merecia estar naquela cruz, pelo contrário, eu merecia estar lá, você merecia estar lá. E Ele morreu, e Ele nos deixou somente essa incumbência. Anuncie a todos os povos, fale do meu amor, pregue a palavra, leve aos cativos a esperança de que há uma coisa maior, de que há um banquete preparado, esperando a todos eles. É muito pequeno, irmãos, e nós nos negligenciamos em fazer essas coisas. Nós muitas das vezes não queremos fazer, como eu disse, e até brinquei com Elimar. Eu vim para cá, vim de outra igreja, lá eu cantava, ministrava, estive à frente do grupo de louvor,
E quando eu vim para cá, eu falei assim, eu quero só receber. Eu quero ficar só no banco. Eu não quero fazer nada. Até que teve o dia do pastor aqui. E eu sentei ao lado do Elimar. E quando foi cantar, eu gosto de cantar, eu cantei normalmente. Daquele dia em diante, o Elimar não me deu mais sossego. E eu brinco com ele, que ele vai carregar essa culpa, porque era para mim estar no banco, quietinho. Mas nós fomos chamados a servir, irmãos. E eu não estou aqui porque eu sei pregar, eu não estou aqui porque eu fiz teologia, eu não estou aqui porque eu vivo 24 horas lendo a Bíblia, pelo contrário, eu negligencio como todos nós. Mas é porque eu me coloco à disposição para servir. E quando eu recebi esse convite para trazer a palavra, a minha oração foi essa: eis-me aqui, Senhor, me usa como servo do Senhor. E às vezes a gente recebe um convite para pregar, e a gente reluta. Recebe um convite para participar do grupo de louvor, a gente reluta. E muitas das vezes, ao relutar, nós nos tornamos hipócritas. Porque quantas as vezes nós estamos aqui na igreja, sentimos o poder de Deus e falamos, eis-me aqui, Senhor, me usa. Mas quando você tem a oportunidade de servir, você não quer, você retrai, você acha que não é capaz, mas quem capacita é o Senhor, irmãos. Quantas pessoas já sentou do nosso lado no ônibus, na faculdade, no serviço, ou até mesmo numa praça, e nós não falamos do amor de Jesus para essas pessoas. Recentemente, de frente à minha casa, tem uma casa de aluguel, e o pessoal que morava lá foi embora para a Bahia e pôs ela para alugar, e alugou um casal jovem. Se eu não me engano, o rapaz tinha 29 anos. E inúmeras vezes eu cheguei ali e me deparei com eles brigando, gritando, e aquilo me incomodava. E eu falava com a Rosana assim, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. E eu não fui, irmãos. Eu negligenciei. Eu não conhecia, nunca tinha trocado uma palavra, ou melhor, já tinha dado bom dia, mas eu não fui lá e algo me incomodou para ir, eu não fui. Certa feita eu estava chegando em casa, no final do dia, e a moto desse rapaz estava chegando em cima de um reboque com a frente amassada. E eu falei, não é possível, Senhor, não é possível. E eu fiquei acompanhando de longe, eu não conhecia ninguém, eles não eram do bairro, eles não eram daqui. E eu fiquei olhando aquilo e de repente a casa ficou vazia, sem ninguém, somente uma luz acesa. E eu falei, não é possível que esse rapaz morreu. Certo dia, o casal que tinha deixado a casa para alugar, veio para alugar a casa de novo, e aí eu conversei com eles, e perguntei eles, e ele falou comigo, ele morreu, ele tinha 29 anos e ele morreu, um acidente bobo de moto, e ele morreu. E aquilo veio muito forte no meu coração, aquilo veio me confrontando, de que evangelho é esse que eu vivo? De esperar o momento certo para falar, de esperar o momento certo para entregar. E ele morreu, e eu não sei se ele era cristão, se ele teve tempo de se arrepender, se ele conhecia Cristo, se ele não conhecia, mas eu sei que eu negligenciei. E o que o Senhor me traz para dizer aqui nessa noite é isso, que servir, irmãos, é falar de Jesus. Servir não é que com todo carinho, o irmão Jailton pegou essa água, e no dia que eu preguei na quinta-feira, eu não bebi nem um golinho dessa água, e hoje com todo carinho, ele me serviu e falou, aquela água é para você, Kiko, pode beber, se precisar você abre o outro. Servir é isso, mas vai além disso, irmãos. Servir é falar do amor de Jesus, para aquele que está próximo de nós, é não perdermos a oportunidade de anunciarmos
as benéficas que o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós temos obrigação, irmãos, de anunciar o nome de Jesus aonde quer que vamos. Nós temos a obrigação de sermos luz e sal. Mas o inimigo, ele cega as pessoas, e às vezes as pessoas não conseguem enxergar a luz que reflete na minha vida, reflete na sua vida. Por isso nós temos que falar, nós temos que anunciar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus pode mudar um casamento arruinado, que Jesus pode transformar a vida de uma pessoa que está entregue totalmente aos vícios. Nós não podemos perder essa oportunidade, irmãos. Então nós devemos sim servir por obrigação. Não é justo nós nos beneficiarmos de Cristo e não falarmos desse amor para as pessoas que estão em nossa volta. Muitas das vezes até os nossos próprios familiares, nós nos negligenciamos de falarmos de Jesus para eles, amém? Glória a Deus. Estão entendendo, irmãos? Glória a Deus. Repete para o seu irmão, esteja disposto a servir. Glória a Deus. Faz o favor. Vamos para o terceiro ponto aqui, irmãos. Servir por amor. Nós vamos voltar lá em Marcos. Obrigado, Jair. Deus abençoe. Glória a Deus. Nós vamos voltar em Marcos, no capítulo 10 mesmo, no versículo 45. E esse é o terceiro ponto, terceiro e último ponto que eu vou abordar nessa noite. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Esse versículo por si só resume tudo que eu falei aqui nessa noite. Como eu disse, Jesus não merecia morrer naquela cruz. E Ele pagou esse alto preço. Por resgate de muitos. Então aqui é a fórmula do servir. Se Jesus, que não merecia, se Jesus que não precisava passar por aquilo ali, e digo mais, se Ele veio pelos nossos pecados. Nós fomos criados, irmãos, para viver no jardim do Éden, para desfrutar daquelas maravilhas que o Senhor criou ali. Mas pelos nossos pecados, Jesus teve que vir. Deus teve que enviar o seu Filho para morrer em nosso favor. E aqui ele resume: se nem essa pessoa que não merecia morrer, Ele veio para isso, Ele veio para morrer em nosso favor. Esse é o maior exemplo de servir. Esse resume. Ele veio como troca, Ele veio como troca no meu lugar e no seu lugar, ou seja, Ele não pediu nada, Ele deu a vida dEle em meu favor e em seu favor. Ele veio por obrigação, Ele veio para cumprir o propósito, Ele veio para nos dar esperança, para nos dar a vida eterna, e Ele veio por amor. Então esse versículo, ele resume tudo isso. E até aqui parece que a palavra foi dura. Como eu disse, dura para mim. Mas eu quero trazer um alento aos nossos corações nessa noite. Que ao servir por amor, ao nos dar por amor, nós temos acesso à vida eterna. Nós temos acesso a um banquete, irmãos. Certo dia nós estávamos aqui na escola dominical e surgiu o assunto de se nós vamos chegar lá na glória e vamos perguntar por que fez isso, por que fez aquilo. Igual nós estamos lendo lá no grupo dos homens o livro de Apocalipse. Tem uma parte lá que João vê alguma coisa, ele vai escrever e fala com esse Deus, fala com ele, não, isso aí você não vai escrever não. Isso aí você não escreve não. E aí nós debatemos na escola dominical, o que você vai perguntar, você vai querer saber o que Deus não deixou. Aí eu virei para o Evaldo estava sentado atrás de mim e falou, Evaldo, quando eu entrar lá eu não quero saber de nada.
Eu não quero saber de perguntar nada para Cristo, não. Eu quero andar pelas ruas de ouro. Eu quero desfrutar daquelas maravilhas que está nos reservado, que olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou. Eu não quero saber o que João viu e o que não viu, irmãos. Eu quero é sentar com Jesus, olhar para aquele olho que ninguém aqui na terra foi capaz de ver, olhar nos olhos dele e dizer: Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo alto preço que o Senhor pagou. Então esse é o alento, irmãos, ao servir por amor, ao nos colocar à disposição do Evangelho, para servir a Cristo, estar pronto a servir. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, que nós vamos ser dignos de entrar às boldas do Cordeiro, nós vamos ser dignos de ter o livro no nosso nome, escrito no livro da vida. Então aqui no versículo 45 de Marcos 10, resume bem o que é servir, resume esses 3 pontos que eu falei essa noite. Servir não consiste em mim, e sim na minha capacidade e na minha disposição em estar pronto para ajudar o próximo e produzir em favor do reino. Ou seja, volto a dizer, quando nós recebemos os benefícios da conversão, o benefício do Espírito Santo, nós temos a obrigação de passar esse benefício para o próximo. E Deus resumiu os 10 mandamentos, Ele resumiu em 2. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E não há melhor forma de servir, irmãos, do que se colocar no lugar do outro. Não há melhor forma de ser servo de Cristo se dando em favor do outro. E não é, irmãos, como nós lemos naquela passagem ali do banquete, não é você só fazer para quem está próximo de você ou para quem vai te dar algum benefício, não. É servir para quem não tem nada para te oferecer. Isso é servir em favor do outro. Isso é cumprir o mandamento: amará seu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então isso é servir. Servir por amor. Servir o próximo. Esquecer de nós, esquecer dos nossos desejos. É muitas das vezes ver o seu irmão com frio, tirar a blusa e dar para ele a blusa. É muitas das vezes ter só um prato de comida, você deixar de comer e dar para o próximo. E quando eu digo que a palavra fala conosco, primeiro, não é que eu estou dizendo que eu faço isso não, irmãos. E nem estou dizendo que é fácil fazer isso não. Pelo contrário, é muito difícil. É muito difícil. Porque infelizmente nós, como seres humanos, pensamos primeiro nas nossas vontades, nos nossos desejos, e esquecemos que nós fomos chamados para servir o próximo. Jesus nos convidou a servir o próximo. Jesus veio para servir o próximo. Jesus veio para fazer benefício ao próximo. Então o convite de Jesus a nos servir é isso, é exercer o amor. É exercer aquilo que Ele nos mandou fazer, que é amar o próximo como a ti mesmo. E às vezes nós passamos batido nisso, como cristão. Muitas das vezes nós não estamos prontos a servir o próximo, ainda mais se o próximo não tiver nada para nos oferecer em troca. E que nessa noite nós saiamos daqui com convicção de que nós precisamos nos dar em amor em favor ao próximo. Estar disposto a servir ao próximo. Estar disposto a nos despir de nós mesmos em favor do próximo. Esse é o verdadeiro servir no reino de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 diz: tudo o que fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, que vos está servindo. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança.
Isso é o que acalenta os nossos corações. Quando nos deparamos com uma palavra assim, sobre servir, e lemos esse texto, vemos que a recompensa maior, é como eu falei, é o galardão, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. É ter a certeza de que vamos entrar na mesa, vamos sentar na mesa para servir, para ser servido por Cristo. Essa é a verdadeira recompensa do nosso cristão. Então, como eu disse, se não vir nesse tempo presente a casa bonita, se não vir o carro do ano, se não vir o emprego com um alto salário, está tudo bem, é a vontade de Deus. Ou se vir tudo isso, se tivermos acesso a tudo isso, temos que entender que é a vontade de Deus. Chama o pessoal do louvor para me falar. Então nós temos que entender isso, que o que impera sobre as nossas vidas, o que age sobre as nossas vidas é a vontade de Deus. E como nós lemos na palavra, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus, ela não é boa, perfeita e agradável aos meus olhos, não, irmãos. Aos seus olhos, não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, segundo os planos que Ele tem para cada um de nós. Para cada vida nossa. Então, como eu disse, se tudo que você deseja aqui nessa terra não vier no tempo presente ou não realizar da forma que você deseja, tenha em mente que nós fomos chamados para estar com Cristo no dia do juízo final, ser chamado o nosso nome e dizer: venha a mim, entre filhos benditos, e ceiem comigo. Amém? Coloque sobre os seus pés. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que os irmãos tenham entendido. Nesse momento, eu quero pedir a vocês que, aí mesmo no seu lugar, coloque a mão no seu coração. Se você já é servo de Deus, se você já é um cristão, curve a cabeça, repense a forma em que você tem servido a Cristo, a maneira que você tem servido a Deus. Faça essa autorreflexão. E se você está servindo de acordo com o que manda a Bíblia, de acordo com aquilo que nós fomos chamados a fazer, ok, peça ao Senhor que continue te fortalecendo. Peça ao Senhor que continue dando direcionamento na sua vida. Mas se você ainda, mesmo servindo a Deus, mesmo estando em todos os trabalhos da igreja, vê que falta algo dentro de você, que te impede de servir a Deus com excelência, de exercer o chamado de Deus para a sua vida, ore com fé nessa noite e peça ao Senhor que te fortaleça. Peça ao Senhor que mude o seu coração, que quebra tudo que tem te aprisionado, tudo que tem te impedido a servir a Ele com excelência. E se você está no nosso meio e ainda não entregou a Jesus a sua vida, se você ainda não é participante dos benefícios que o Evangelho nos traz, eu te convido aí mesmo no seu lugar, fazer uma oração de aceitação, de entregar a sua vida a Cristo, e pedir a Ele que te faça participante do reino, que te faça servo, e que você venha ter a disposição de servir a Ele com integridade. Enquanto nós cantamos esse hino, eu peço que você medite nisso, e faça a sua oração em secreto. Não espere seu irmão da direita, da esquerda, da frente, ou eu orar, mas que você faça a sua oração, faça a sua autorreflexão, olhe para dentro de você mesmo, e peça que o Senhor venha te transformar, que o Senhor venha ajustar as engrenagens dentro de você, e possa provocar a mudança necessária, amém? Oh, aleluias, glória a Deus, aleluias, oh Senhor, Tu és bom, Senhor, oh, aleluias. Ao Deus que me
ensina a te servir, ó Deus. Seja adorado Através de mim. Aleluia. Eu te entrego toda a minha devoção. Oh Senhor, seja adorado através das nossas vidas. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. receba mais intensa adoração. Oh Senhor, receba, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Cante nessa noite se você sabe. Oh, aleluia, o perfume mais caro, Senhor. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado, Jesus. Seja adorado através de mim. Oh, aleluia. Eu te entrego toda a minha devoção. Bendito seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, entregue tudo ao Senhor nessa noite. Entregue a sua vida, entregue seus pensamentos. Eu te entrego tudo. Oh, aleluia, nós te entregamos, Senhor. Receba tudo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Oh, aleluia! Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração E suba a ti o bom perfume. Aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias. Oh, aleluias. Receba o melhor que eu posso dar.
bati o bom perfume. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Como a Bíblia nos conta a história daquela mulher que decidiu derramar o melhor óleo, o melhor perfume aos pés de Jesus. Que nessa noite nós possamos sair daqui convictos de que devemos servir ao Senhor com o melhor que nós temos a oferecer a Ele nessa noite. E eu te pergunto nessa noite, se há entre nós alguém que ainda não entregou a vida para Cristo, ainda que não decidiu servir a esse Deus, que ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou talvez está distanciado dos caminhos do Senhor, eu te convido a levantar as mãos. Levante as suas mãos em sinal de aceitação, para que nós possamos orar por você e pedir ao Senhor que alcance a sua vida com os benefícios que Ele tem a te oferecer. Se você ainda não se entregou a Cristo, essa é a noite oportuna. Ou se você está distanciado dos caminhos do Senhor, se você ainda não teve o gostinho da presença do Senhor na sua vida, essa é a noite. Cristo te convida a servir. Cristo te convida a servir com o melhor perfume que é a sua vida, com o melhor perfume que é o seu respirar. Vamos orar nessa noite. Curva a sua cabeça e vamos orar. Deus Santo, Pai amado, nessa noite foi falada a Tua palavra, e nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Que nós possamos sair daqui convictos, Senhor, que existe uma maneira, que existe uma receita, Senhor, a servir ao Senhor, a estar disposto a servir, Senhor, o Teu reino, servir em favor do Teu Evangelho. E que assim como a Tua palavra falou ao meu coração, Senhor, que a Tua igreja saia daqui hoje, Senhor, com esta palavra cravada no seu coração, disposta a servir, Senhor, integramente ao Senhor. Não deixar para amanhã, não deixar para depois de amanhã, mas servir no presente, Senhor. Servir no hoje, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por ter ministrado a nós a Tua palavra. Que o Senhor toque em cada vida, Senhor. Aonde estiver um coração contrito, Senhor. Aonde estiver um coração disposto a Te servir, Senhor, fielmente. Que o Senhor possa entrar, Senhor, e fazer com que exerça, Senhor, o servir. Exerça o chamado do Senhor na vida dele. Em o nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, como servo do Senhor, e peço ao Senhor que a Tua palavra continue no meu coração, provocando em mim a mudança necessária para ter acesso ao reino no dia da Tua vinda. Em nome de Jesus, amém e amém. E a igreja diz amém e aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Palavra de Deus, né, irmãos? A semente que foi lançada no seu coração, creio que é aquela terra fértil, né? Que essa palavra vai germinar, dar fruto para o Senhor. Então, a igreja do Senhor, servir é dar a vida ao próximo, para o próximo. É como Jesus serviu a mim e a você, derramando seu sangue lá na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter certeza de vida eterna. Servir, irmãos, não para fazer uma barganha com o Senhor, toma lá da cá. Servir porque amamos o Senhor, amamos a obra do Senhor. Então que nessa noite, essa palavra que foi ministrada aqui, que fique cravada no nosso coração como igreja do Senhor. Servir, irmãos, não para que os holofotes venham sobre nós. Servir porque a glória, a honra, a adoração, o louvor é para o nosso Deus. Tudo é para o nosso Deus. Até o ar que respiramos vem do Senhor. Então, irmãos, servir é porque o Senhor nos serviu primeiro. Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. O verbo que se fez carne habitou entre nós. Então, igreja, deixe que essa palavra penetre no mais profundo, no mais íntimo do seu coração. Então, irmão, servir ao Senhor, não porque Ele vai oferecer, como o Kiko nos falou aqui, a palavra nos falou, porque nós vamos ganhar carro, casas, dinheiro, fama, holofotes vêm sobre a nossa vida. Servir porque Jesus serviu a mim
a você como igreja do Senhor primeiro. Então, servir ao Senhor é isso, irmão. Sem buscar nada em troca. É como eu e você servimos ao próximo. Não queremos, não vamos ali pensar, olha, eu vou servir para ganhar lá na frente. Porque assim, igreja, como a lei da semeadura, quando semeamos, nós vamos colher. Tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Então, sirvamos, né, irmão? Sirvamos a Cristo, a igreja do céu próximo, sem esperar nada em troca, porque o preço já foi pago lá na cruz do Calvário, pela minha vida, pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, os diáconos vão passar um mimo para o irmão, né? Em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Nessa noite, né, nós queremos passar essa, né, lembrança que nós fizemos com muito carinho, o corpo diaconal, para o nosso irmão Kiko. É uma forma de gratidão, né, irmãos, de nós agradecer ele, né, para que ele tenha mais incentivo de, né, cada dia mais, possa ter essa força, né, trazer essa palavra maravilhosa para o nosso coração nessa noite. Eu quero chamar a Rosana aqui também. A Rosana, eu conheço ela tem muitos anos, irmãos. Desde novinha, né, Rosana? Amém. Quer vir também? Pode vir. Fazer a oração para a família, né? Para nós agradecer a Deus, né, dele estar aqui com saúde, na presença do Senhor. Pode vir. Pai amado, Deus maravilhoso, nesse momento, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa rica e maravilhosa palavra, meu Pai, que o Senhor tenha administrado no coração do teu filho, meu Pai, para que ele possa, meu Pai, trazer para nós nessa noite também. Pai amado, nós te agradecemos, meu Pai, por essa família maravilhosa, Senhor Jesus, que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, meu Deus querido. Muito obrigado pela vida do Kiko, muito obrigado pela vida da Rosana, meu Pai. Venha continuar, Senhor Jesus, abençoando essa família a cada dia, meu Pai amado. Toma, meu Pai, cada dia essa família nas tuas mãos. Meu Pai, estenda suas mãos santas sobre a vida dessa família, meu Pai. Venha proteger ela, meu Pai. Venha livrar de todo mal essa família, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, por essa rica palavra, por essa palavra maravilhosa que o Senhor trouxe para o nosso coração nesta noite. Nós te agradecemos pela vida dos seus servos, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Agradeço, né, ao irmão Kiko e toda a família, né, por ter ali nos aceitado o convite para estar trazendo essa palavra preciosa nessa noite, né? Que Deus os abençoe, que Deus recompense em nome de Jesus, que continue sendo canal, né, vaso de honra na presença do Senhor. Amém? Os visitantes, você que está na sala, amém? Os visitantes, após a ministração da bênção aqui, né, o Daniel vai dar um aviso aqui, após, né? E os visitantes possam acompanhar daqui a pouco, né, os irmãos daqui, a Cirlei, o Diácono Sebastião, né, a irmã Débora, né, vocês vão ali para a sala de boas-vindas, né, para receber uma oração, um lanche ali, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Coloque sua mão na posição de receber. Senhor te abençoe, Senhor te guarde, Senhor cada dia possa fazer com que as bênçãos dele venham sobre a sua vida, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Vão em paz, que o Senhor Jesus acompanhe. Tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção em nome de Jesus. O Daniel vai dar uma vez aqui rapidinho. Irmãos, os hambúrgueres já estão embalados, esperando você lá embaixo. Passa lá, não deixe de comprar um hambúrguer para abençoar o acampamento dos jovens, amém? Jesus.